O presidente Donald Trump enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que anuncia a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras. De acordo com o presidente americano, as tarifas passam a valer a partir do dia 1º de agosto. No texto, o republicano ainda critica o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o republicano classificou como uma caça às bruxas. O magnata chamou o tratamento dado a Bolsonaro de uma vergonha internacional, acrescentando que o julgamento não deveria estar acontecendo. Acompanhe com a gente o que disse o presidente Trump. Prezado senhor presidente, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com o seu país, e é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais até agora fechados para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos, talvez, considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção a esse assunto. Com os melhores votos, sou, atenciosamente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Essa mais recente ameaça tarifária vem depois de o Brasil ter convocado o encarregado de negócios dos Estados Unidos no meio de uma disputa diplomática provocada pelas críticas anteriores de Trump ao julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe. Bolsonaro nega ter participado da trama golpista para retomar o poder que, segundo a Procuradoria-Geral da República, só fracassou por falta de apoio do alto comando militar. O filho mais velho de Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado que está vivendo inclusive nos Estados Unidos, comentou a carta de Trump a Lula. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes.
Essa é uma oportunidade de escolha. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, falou também nessa quarta-feira sobre a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar os produtos brasileiros em 50%. Vamos ouvir. Eu não consigo imaginar um ataque tão forte à soberania nacional, aos interesses do Brasil, como esse anúncio feito pelo Trump. A gente sabe que isso vai ter consequências nos negócios, nas empresas, no agronegócio, nos empregos brasileiros. Agora, o que mais impressiona é a carta do Trump ao Lula e a motivação política. E aqui eu não posso deixar de falar do papel de um setor político, de uma extrema-direita bolsonarista, que articulou meticulosamente essas sanções nos Estados Unidos. Eu não consigo lembrar na história de um ataque tão grande à soberania e à democracia. Porque ao atacar o Supremo, nós estamos atacando uma instituição democrática brasileira, um poder judiciário independente. E o ataque ao país se dá quando se ataca o Supremo, as instituições e a economia brasileira. Deixa eu chamar aqui a colega editora-chefe de O Tempo em Brasília, Francine Ferreira, para entrar comigo aqui, porque o presidente Lula já se manifestou em relação à carta de Donald Trump. Lula não está nada satisfeito e entrou ainda mais areia na relação entre os dois mandatários, né, Francine? Uma relação que já vem se desgastando com o tempo aí. Agora, depois dessa, como disse o Lindbergh Farias ali, talvez uma das maiores ameaças que o nosso país já tenha sofrido no que diz respeito à economia inicialmente, né? É, exatamente. Uma questão que era vista antes até como uma questão política, né? Agora desembocou numa questão econômica. Então, se antes eram falado dessas sanções amorais e tudo, agora, na verdade, é uma sanção à economia brasileira. Pra gente só passar pelo que o presidente Lula falou rapidamente, e a gente tem, né, essa imagem com os trechos, porque é o seguinte, depois da decisão ontem de Trump, Lula se reuniu com alguns ministros, como Mauro Vieira, de Relações Exteriores, a Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é o ministro de Desenvolvimento, e Fernando Haddad, da Fazenda, para tratar sobre isso. Um pouquinho antes do fim desse encontro, a nota foi publicada e nessa nota, né, o presidente ele reafirma a soberania do Brasil com instituições independentes, que dizer que não aceitará ser tutelado por ninguém. Ainda fala sobre a questão do processo judicial aqui no Brasil, que é de competência apenas da justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições. Ainda sobre a questão das redes sociais, né, que é um outro ponto que foi falado por Trump, o presidente brasileiro afirmou que a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática. O presidente Lula acrescentou também que liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas e que para operar aqui no Brasil, as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas às legislações brasileiras. Agora, sobre a taxação específica, o presidente Lula aproveitou
para falar que é falsa a informação que no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, né, há aí um déficit norte-americano, e ainda falou que qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral, que foi o que foi feito por Donald Trump, vai ser respondida à luz brasileira da reciprocidade econômica. Então, o presidente Lula aí finalizou falando sobre a soberania, respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro. São os valores que orientam a relação do Brasil com o mundo. Então, André, vai muito nesse sentido. Vamos lembrar que toda essa situação começou... Sim? Vamos lembrar que toda essa situação ela começou ainda no domingo, né? Após o BRICS justamente divulgar a carta, a declaração em que condenava imposições de tarifas de forma unilateral. A coisa foi crescendo com o passar dos dias. O Trump aproveitou, né, para citar o caso de Jair Bolsonaro, defender o ex-presidente, também aproveitar para criticar a justiça brasileira, especialmente, não citou nominalmente, mas diz respeito a Alexandre de Moraes por sanções que o próprio Moraes aplicou aí em empresas como a Rubble e também o X, né, para bloqueio de conta, enfim. E tudo isso, né, André, terminou ontem, foi muito rápido entre a ameaça de Trump e essa promessa ser cumprida, mas fato é que o Brasil agora tem... esse prazo, né, as tarifas, se for confirmado mesmo essa decisão de Trump, seria aí a partir do dia 1º de agosto, então há esse prazo de 20 dias justamente para que o Brasil crie suas estratégias, desde o ponto de vista de tentar resolver isso numa mesa de negociação, assim como outros países também já fizeram anteriormente com o Trump, ou aplicar essa lei de reciprocidade, que aí basicamente seria o olho por olho, né, dente por dente, se eu não estou enganada, o ditado é esse. É esse, né? Olho por olho, exatamente, para dar essa resposta. Mas é muito importante também, e isso é a avaliação da diplomacia brasileira, a coisa já se escalou há um tempo, então vai tentar essa via diplomática, só que o que não dá é para recuar, para que fique parecendo em que Donald Trump vai decidir o que fazer, independente de qual seja o país do mundo, e as coisas vão ser como ele dita. Então há essa preocupação do país não recuar para, primeiro, proteger a sua economia, para também proteger as instituições democráticas e para deixar claro em que no Brasil o processo judiciário brasileiro diz respeito às leis brasileiras e não às leis norte-americanas, ou melhor, ao que o Trump considera certo ou errado. Ô Francine, deixa eu dar uma passada com o pessoal aqui que está votando aqui na nossa enquete de hoje. Olha, Donald Trump está certo ao ameaçar o Brasil com sobretaxas? Está aqui, ó, 56% das pessoas que votaram até agora estão dizendo que sim, que Donald Trump está certo ao ameaçar o Brasil com sobretaxas, e 44% estão dizendo que não, que Donald Trump não está errado. É a opinião da turma que está participando com a gente aqui. E quem também aproveitou... Oi, pode? Só aproveitando que chegou informação de última hora aqui do nosso setorista de Palácio do Planalto, o Lula estava agora de manhã com o Rui Costa, da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, Relações Institucionais no Palácio da Alvorada, para tratar desse e de outros assuntos, e ficou decidido que o governo brasileiro vai criar um grupo de trabalho para decidir qual medida vai ser tomada em relação aos Estados Unidos nesse prazo de 20 dias que a gente citou aqui, então só trazendo essa informação de última hora. E informação importantíssima, um grupo de trabalho para saber o que vai fazer. A recomendação geralmente é que não se tome uma decisão imediata no calor dos acontecimentos, parar, pensar, analisar e ver o que vai ser feito. Com toda certeza, analistas com as quais eu venho conversando ultimamente têm dito, vamos pensar direito, não dar uma resposta imediata e poder pensar exatamente o que está acontecendo. E quem também entrou na discussão desse caso do Trump, com a carta enviada a Lula, foi o deputado federal Nicolas Ferreira, que atribui à esquerda as possíveis sanções econômicas por parte dos Estados Unidos ao Brasil. Olha só o que disse o Nicolas em uma sessão na Câmara.
Não sou eu que estou dizendo isso, não é a direita. Lê, eu duvido, pega a carta do Trump e alguém lê. Alguém da esquerda lê a carta. A carta está clara sobre a perseguição com Jair Bolsonaro e no segundo parágrafo sobre as eleições livres e violação da liberdade de expressão feita pelo STF, ou seja, a bola está na mão do Lula. E outra, repito aqui, o Lula, quando perguntado sobre isso, não respondeu. Eu estou aguardando o posicionamento do presidente do nosso país. Até então ele não falou. Simples assim. E agora, a esquerda dizer que isso é uma interferência, é horrível para o Brasil. Mas espera aí, uma sanção? Você acha que o Brasil passaria impune de uma ditadura que acontece aqui? Alguém do mundo livre iria cobrar essa fatura. E essa fatura está na mão de vocês. Paguem ela e eu não tenho certeza que a gente vai sair dessa.